tudo bem? Eu sou a professora Beatriz, sou nutricionista e nossa aula é sobre a Portaria 29 de 13 de janeiro de 1998. Essa portaria trata sobre alimentos para fins especiais e ela foi publicada, desenvolvida aí pela Anvisa. Então vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto porque é um tipo de questão que cai na nossa prova e você precisa saber. Então, qual que é o objetivo, então, dessa portaria? Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade e a que devem obedecer os alimentos para fins especiais. Então, dita regras em relação a como se deve ter uma característica de um alimento para fins especiais. Quais são as composições, o que pode, o que não pode em relação a esse tipo de alimento. Mas o que são, então, qual que é a classificação de alimentos para fins especiais? A própria portaria traz essa definição. Então, alimentos para fins especiais são alimentos especialmente formulados ou processados nos quais se introduzem modificação do conteúdo de nutrientes adequados à utilização de dietas diferenciadas ou opcionais que atendem uma necessidade ou uma condição metabólica fisiológica específica. Então, de forma bem simplificada, bem resumida, dando um exemplo para vocês em relação a isso, para a gente conseguir fixar o que é um alimento para fins especiais. Um exemplo, a gente tem aí nas nossas prateleiras dos mercados um milho enlatado. Geralmente, aquela aguinha que tem no milho enlatado, ele tem sódio para poder manter aquele milho conservado. E aí existem algumas empresas, algumas indústrias que fazem aquela conservação de uma forma diferente, não utiliza sal ali naquela embalagem, naquele rótulo. E fica até escrito 0% sódio, ou redução de sódio. Então, aquele produto, foi retirado, foi diminuído uma porcentagem de sódio para atender uma dieta específica, como, por exemplo, uma dieta hipossódica, que é geralmente utilizado para pacientes que são hipertensos. Então, alimentos para fins especiais é isso, é a gente ajustar, alterar uma característica de um alimento para atender alguma dieta, alguma demanda específica, alguma questão fisiológica específica do indivíduo. Então, essa portaria vai tratar as regras em relação a esse contexto. O que a gente vai considerar adequado para a gente conseguir aí indicar esse alimento de acordo com a dieta específica do indivíduo. Então, na portaria traz algumas exclusões. Então, alimentos adicionados de nutrientes essenciais não inclui, bebidas dietéticas ou baixas calorias ou bebidas alcoólicas também não entram nessa portaria, suplementos vitamínicos, produtos que contêm substância de medicamento ou utilização terapêutica também não, e aminoácidos de forma isolada e combinada. Qual que é a classificação desses alimentos para fins especiais? Nós temos 3 classificações, que são alimentos para dietas com restrição de nutrientes, alimentos para ingestão controlada de nutrientes e alimentos para grupos populacionais específicos. O que geralmente cai nas provas de residência são esse item 1 e essa segunda classificação, são os principais. Tá? Então, a gente vai destrinchar cada um deles, mas principalmente esses dois aqui a gente tem que focar para você não se confundir. Então, para alimentos aí, para dietas com restrição de nutrientes, a gente tem algumas subclassificações. Então, primeiro, a restrição de carboidrato. Então, traz lá na portaria que alimentos para dietas com restrição de sacarose, frutose ou glicose podem conter aí de 5 gramas desses ingredientes para cada 100 gramas ou 100 ml de produto final consumido, tá? Então, se permite 0,5 gramas para cada 100 ml ou 100 gramas de produto. Geralmente, essas dietas esses alimentos são produzidos, são preparados para atender aí as necessidades de pessoas com distúrbios no metabolismo de açúcar, tá? Então, existe aí essa recomendação, esse cuidado. Dentro ainda dessa questão de carboidratos, trata sobre a questão de adoçantes. Nesse caso, traz aqui, as matérias-primas de sacarose, frutose e glicose não devem ser utilizadas nesses produtos alimentícios. Então, 0% aí dessa quantidade nesses adoçantes. Não pode ter nem sacarose, frutose, glicose, porque dentro dessa portaria traz aí essa segurança. É utilizado também para aqueles indivíduos que precisam fazer uma ingestão, aí, uma restrição desses carboidratos.
Alimentos aí para dietas com restrição de gorduras, dentro ainda dessa primeira categoria. Então, são alimentos formulados para pessoas que necessitam de dietas com essa restrição e também se permite 0,5 gramas para cada 100 gramas ou 100 ml de produto final. Então, fica fácil da gente decorar. Tanto para a questão de carboidrato quanto para a questão de lipídio, é permitido, então, pela legislação, que se tenha 0,5 gramas para cada 100 gramas de alimento ou 100 ml de alimento do produto consumido. Combinado? Então, em relação às duas, a gente tem esse limite aí. Lembrando que adoçante, 0%, tá? Dentro aí da classificação de carboidratos, adoçante não inclui. No caso de proteínas, dietas para restrição de proteínas, no caso, esses produtos devem ser totalmente isentos desse componente, porque ele traz aí um distúrbio, muitas vezes esses pacientes têm alergias alimentares, e aí é bem a questão de intercorrência que pode acontecer é muito mais grave, tá? Então, esses alimentos, eles são especialmente elaborados para atender às necessidades de portadores de erros inatos de metabolismo, intolerância, síndromes de má absorção e outros distúrbios relacionados à ingestão de aminoácidos ou de proteínas. Um exemplo bem claro em relação a isso, que a gente tem bem comum na prática clínica, é crianças que têm a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Se a criança tem alergia a essa proteína, pode ter alguma quantidade ali naquele produto? Não pode, tem que ser 0%. Porque às vezes mesmo que tenha um traço de proteína, tem crianças que reagem realmente e tem aí uma resposta aí alérgica àquele produto, tá? Então, em relação à proteína, não tem nenhum limite, é 0% mesmo de proteína para aquele produto, tá bom? Então, o que a gente pode exemplificar aqui em relação a nesse contexto de alergia de crianças? Fórmula infantil. Então, a gente tem uma fórmula infantil que é específica para criança que tem a PLV, que ela é utilizada aí com aminoácidos livres. Então, essa proteína que é intacta, ela é hidrolisada e colocada, então, na fórmula, né, como aminoácidos livres, e aí não tem nada de proteína intacta aí para poder estar trazendo alguma reação para aquele paciente. A gente tem a fórmula com a proteína intacta e a fórmula aí com os aminoácidos livres. Não tem aí nenhuma relação de distúrbio, de alguma reação alérgica para esse paciente. Então, recapitulando, carboidrato e lipídio, a gente pode ter 0,5 gramas a cada 100 ml ou 100 gramas de alimento, e no caso de proteína, 0%, combinado? No caso de sódio, já não traz nenhuma quantidade estabelecida. Só diz que esses alimentos que são elaborados para pacientes que têm essa dieta com restrição deve ser reduzido. Então, por isso que é importante a gente estar ensinando o nosso paciente a ler rótulo, porque às vezes aquele produto, se reduzir uma quantidade de sódio, então ela pode ser considerada indicada para pacientes que fazem restrição de sódio, mas não necessariamente ele vai ser um alimento adequado. Ele pode continuar sendo um alimento que tem muito sódio, concorda? Então, na resolução, ela não estabelece aí uma quantidade para redução desse sódio, só fala que tem que ser reduzido em relação ao produto original. Então, dentro dessa primeira categoria aqui, alimentos para dietas com restrição de nutrientes, trata sobre carboidrato, lipídio, proteína e sódio, esses 4 nutrientes. Já a segunda classificação, a segunda categoria desses alimentos para fins especiais, nós temos os alimentos aí para ingestão controlada de nutrientes, a gente tem algumas subclassificações também. Então, alimentos para controle de peso, praticantes de atividade física e dietas para nutrição integral, existem uma regulamentação específica. Tanto que na portaria, ela nem destrincha sobre esse assunto, porque existe uma regulamentação específica para cada um deles. O que geralmente cai na prova em relação a essa segunda categoria é esse item aqui, alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares, porque às vezes eles acabam trocando e confundindo aquela primeira classificação que a gente viu, que é a restrição de carboidratos. Então, existem 2 classificações diferentes, tá? Então, alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcar, não é permitido aí, não deve ser adicionado açúcares, então não tem nenhuma tolerância que tem no caso de restrição de carboidratos, tá? Então, alimentos especialmente formulados para atender as necessidades de pessoas que apresentam distúrbio no metabolismo de açúcar, não devendo ser adicionado açúcares.
é permitida a presença de açúcares naturalmente existentes nas matérias-primas utilizadas. Então, qual que é a diferença aqui? Nós temos, então, uma classificação em relação a alimentos para ingestão controlada de nutrientes, que tem essa especificação aqui dos açúcares, e a gente tem alimentos para ingestão aí com restrição de carboidrato. No caso de restrição de carboidrato, a gente permite aí 0,5 gramas de açúcares de sacarose. No caso de ingestão controlada de açúcares, não tem nenhum limite aí estabelecido pela legislação. Então, é isso que às vezes eles acabam confundindo, trocando na questão. E letra E, e outros alimentos destinados para fins específicos. E por último, a terceira classificação que traz essa portaria são alimentos para grupos populacionais específicos, que também têm regulamentos específicos, então na própria portaria não destrincha em relação a isso, mas trata sobre alimentos com transição para lactentes e crianças de primeira infância. A gente tem uma portaria que é específica para isso, alimentos para gestantes e nutrizes, alimentos à base de cereais para alimentação infantil, fórmulas infantis, alimentos para idosos, outros alimentos destinados a demais grupos populacionais específicos. Então, na portaria ela não destrincha sobre esses assuntos aqui. Outra coisa importante que traz dentro da portaria é o uso de ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Então, é permitido utilizar aditivos que são estabelecidos aí, que são regulamentados, dentro dos limites previstos, existe essa regulamentação já estabelecida, desde que não venha alterar a finalidade do alimento que se propõe. Por exemplo, a gente tem um alimento que pode ter 0,5 gramas de carboidrato. E aí eu vou colocar algum aditivo, aditivo químico ali naquele componente, que a base daquele aditivo tem carboidrato e vai aumentar essa quantidade de 0,5 gramas a cada 100 gramas de alimento. Então, eu não posso utilizar esse aditivo, eu tenho que procurar outro aditivo que não vai alterar essa composição, tá? Esse valor final. Então, existem aí alguns critérios em relação ao uso de aditivos dentro da indústria, mas essa portaria em relação a alimentos para fins especiais tem esse cuidado de que só pode ser adicionado algum aditivo desde que não altere a sua composição em relação às regras que a gente acabou de ver. Então, é permitido esse uso de aditivos, e se você vai colocar aí algum aditivo que não está dentro desse rol do que se já é permitido, que se já é conhecido, você precisa comprovar a eficácia técnico-científica, os níveis de segurança, e trazer uma justificativa aí para poder utilizar esse aditivo químico, esse coadjuvante aí da tecnologia, para a gente não ter uma alteração aí na composição daquele produto. Em relação à rotulagem, vai seguir as regras de rotulagem, que não é o foco da nossa aula, mas em relação à rotulagem vai seguir as mesmas recomendações em relação ao que é obrigatório ter naquele alimento, naquela rotulagem, em relação à gramatura, quais ingredientes tem que aparecer, lista de ingredientes, a tabela nutricional, enfim, todas as regras de rotulagem também vão se aplicar nesses alimentos para fins especiais. Só para recapitular também, nessa portaria, eles apontam aí o que é obrigatório utilizar o termo diet, tá? Dentro desses alimentos. Então, alimentos para fins especiais, quando a gente fala aí da primeira categoria de restrição de nutrientes, é opcional colocar o termo diet. Agora, na segunda categoria, que são alimentos para ingestão controlada de nutrientes, é obrigatório colocar, no caso da categoria, na subcategoria, na verdade, de controle de peso, e na ingestão controlada de açúcares também é obrigatório ter no rótulo se aquele alimento tem uma quantidade reduzida aí de algum nutriente. Vamos ver como é que essas questões caem na prova? Então, a Portaria 29 de 1998 do Ministério da Saúde aprova o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais. No que se refere ao disposto nessa portaria, julgue os itens a seguir. Alimentos para fins especiais são definidos como produtos que contenham substâncias medicamentosas ou indicações terapêuticas. A questão está errada, pessoal. Por quê? A gente já conversou aqui no início da aula o que são alimentos para fins especiais. É algum alimento que foi modificado do seu
no seu alimento de origem, no seu produto de origem, para atender uma dieta, uma necessidade fisiológica, fisiopatológica de um indivíduo, tá? Então, não tem relação aí com substâncias medicamentosas ou indicações terapêuticas, tá? Então, alimentos para fins especiais são aqueles alimentos que são destinados a uma população específica. Alimentos para dietas com restrição de gorduras fazem parte da classificação para alimentos de fins especiais com restrição de nutrientes. Correto. Foi nossa primeira categoria que a gente viu. Então, a classificação, só para a gente relembrar, a classificação de alimentos com fins especiais com restrição de nutrientes, a gente viu restrição de carboidrato, restrição de proteína, restrição de lipídio e restrição de sódio. A gente viu 4 classificações. No caso de carboidrato e lipídio, a gente pode até 0,5 para cada 100 gramas de alimento. No caso de restrição de proteína, não podemos nada, né? 0% aí de proteína naquele alimento. E sódio não tem um valor adequado ali, só pede para que seja reduzido em relação ao produto original. Alimentos para praticantes de atividade física fazem parte da classificação de alimentos com ingestão controlada de nutrientes. Correto também, é a nossa segunda classificação. Então, essa classificação de alimentos com ingestão controlada de nutrientes traz ali como uma subcategorias essas para praticantes de atividade física. Entra aqui também dieta integral para controle de peso e para controle aí de ingestão de açúcares, tá? Então, a gente tem aí, além da atividade física, a gente tem outros alimentos destinados a outros públicos, a outras situações. Então, 2 questões aqui corretinhas. Ao prescrever a dieta para um paciente com obesidade, o nutricionista pode indicar o uso de alimentos que são definidos como alimentos para fins especiais. No que tange a essa categoria de alimentos, julgue os itens a seguir. O termo diet somente, né? Então, sempre quando tiver essa palavrinha somente, a gente tem que ter um cuidado. Somente é utilizada quando o produto é isento de açúcar? Errado, pessoal. Por quê? Além da questão da ingestão de produto isento de açúcar, a gente também tem dentro da categoria o controle de peso. Também deve se utilizar o termo diet. Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Controle de peso e ingestão controlada de açúcares. Na alternativa, trouxe como se somente isso aqui fosse obrigatório, mas a gente também tem uma outra situação que é obrigatório utilizar o termo diet. A questão está errada. Alimento diet são necessariamente isentos de calorias? Não, pessoal. Retirar ou diminuir uma quantidade de um determinado nutriente não quer dizer que vai ser isento de caloria. Muitas vezes se retira açúcar, diminui açúcar, ou às vezes diminui lipídio daquele alimento e ele é considerado diet, mas isso não quer dizer que ele seja isento de caloria. Então, a questão está incorreta. Alimentos para fins especiais são os especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes adequados à utilização em dietas, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. A questão está corretíssima. Então, a gente viu exatamente esse conceito dentro da portaria. O que são alimentos para fins especiais? Bem diferente daquela primeira questão que a gente resolveu. São classificações, mais uma questão para a gente analisar. São classificados como alimentos para fins especiais, conforme a Portaria 29 de 1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os alimentos especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações do conteúdo de nutrientes adequados à utilização em dietas, diferenciadas ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. Então, no enunciado trouxe aí a característica, conceito do que são esses alimentos para fins especiais. Em relação a esses alimentos, julgue os itens a seguir. Os alimentos hipossódicos são aqueles especialmente elaborados para atender pessoas que necessitam de dietas com restrição de sódio, cujo valor dietético especial é resultado da redução ou restrição de sódio. Correto. Não existe um valor determinado, como a gente viu na aula, só o que se traz dentro dessa portaria que existe uma redução do sódio em relação a esse alimento, tá? Então, em relação a esse tipo de produto. Então, a questão está correta. Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares
são aqueles formulados para atender as necessidades das pessoas que apresentam distúrbios de metabolismo de açúcar, não devendo ter adição de açúcar. Então, vamos parar até aqui e analisar essa parte. Então, essa ingestão controlada de açúcares é aquela segunda categoria que a gente viu, né? Então, está dentro da segunda categoria. O que a gente viu em relação a isso? Que não deve ter nada de açúcar, sacarose, frutose, nada dentro daquele produto. Não tem nenhuma porcentagem aceitável, é 0%. Então, até aqui a questão está correta. São formulados para atender necessidades de pessoas que apresentam distúrbio de açúcares, não devendo ter adição de açúcares. Correto. Não devendo ter adição de açúcares. Somente será permitido adicionar o mesmo tipo de açúcar naturalmente presente no alimento a fim de melhorar a característica organoléptica do produto final. A questão está errada por esse finalzinho aqui na questão. Nem isso pode ser adicionado, tá? Não será permitido adicionar nenhum tipo de açúcar, mesmo sendo aquele naturalmente presente no alimento, tá? Então, não pode colocar, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para a gente conseguir entender isso daqui. Uma fruta desidratada, a gente vende ali uma banana desidratada. A banana, ela tem frutose, que é um açúcar natural da fruta, certo? E aí a gente desidrata, a gente vai manter aquela frutose naquele alimento e vai colocar para distribuição. Eu não posso colocar frutose de forma industrial, né, que se utiliza, e as grandes indústrias utilizam a frutose para adoçar aquele produto, mesmo sendo a frutose um açúcar natural daquele alimento, eu não posso estar adicionando aí como a forma de melhorar aí as características organolépticas do produto, tá? Então, não pode. Nenhum tipo de açúcar pode ser adicionado. Alimentos especialmente elaborados para atender às necessidades de portadores de erros inatos do metabolismo, intolerância, síndrome de má absorção e outros distúrbios relacionados à ingestão de aminoácidos e proteínas devem ser totalmente isentos do componente associado ao distúrbio. Correto, a gente viu que quando a gente fala de dietas com restrição de proteína, não pode ter nada de proteína naquele produto. A 0% mesmo, não tem nenhuma tolerância. Então, a questão está correta. Bom, pessoal, sobre esse assunto, a gente encerra aqui, tá? Então, revisem esses conceitos. É uma aula tranquila também, mas tem alguns conceitos importantes para você não errar na prova. Combinado? Até a próxima aula e bons estudos!